Bem, na aula de hoje, né, a gente vai, como a gente tinha combinado, né, a ideia era a gente ler o texto Goffman, o capítulo Representações do livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, né, e a ideia era tentar levar a sério uma pista que a Gia Tolentino deu, né, sobre porque no ensaio que a gente leu dela, né, que é o Eu na Internet, ela fala que a forma como a gente se relaciona na internet e tal, enfim, ela usou para analisar isso a categoria que o Goffman criou de apresentação, atuação, né, de você assumir certos papéis, enfim, que quem você era, né, tem a ver com os papéis que você representa, enfim. Então, dando continuidade nessa investigação, eu achei que o próximo caminho interessante seria tentar entender o que é, então, isso que o Goffman tenta elaborar, né? E, bem, eu acho que antes de começar a falar do texto, tem uma pequena confusão terminológica que eu vou ficar fazendo ao longo da aula de hoje, né? Mas que eu acho que é uma confusão de propósito, que o Goffman ele vai falar o tempo inteiro em termos de representação, de apresentação, mas eu acho que até para a gente ficar no espírito do tema que a gente está falando, eu acho que dá para falar que o Goffman está falando sobre perfis, né? Ou seja, avatares, enfim, que o que está sendo elaborado na nossa vida social são diversos perfis que a gente mobiliza de acordo com a situação, de acordo com o contexto, de acordo com quem a gente está lidando, né? Então, eu acho que se eu falar dessa forma meio, se eu misturar as coisas, né, se eu usar essa expressão que o Goffman não usa, eu quero que vocês saibam que é de propósito, né? Então, assim, retomando, né, basicamente uma coisa que a gente viu na semana passada, os perfis, né, o que a Gia Tolentino vai fazer vai ser tentar mostrar o que significa dizer que a internet ela é enfim, pelo menos assim, as redes sociais, né, que é essa estrutura que a gente está mais envolvido, né, que é mais predominante, o que significa, aliás, que mundo aparece a partir do ponto de vista do perfil pessoal, né? Ou seja, como é que a gente funciona, como é que a gente se comporta, quais são as tendências que são elaboradas a partir do momento em que o perfil pessoal se torna o centro da nossa experiência nas redes sociais, né? E na semana passada a gente viu, né, alguns dos elementos que aliás, alguns dos elementos não, né? Algumas das formas como isso se desenvolve, né? Ou seja, a distorção do senso de identidade, a crença de que a opinião é uma espécie de ação efetiva, a maximização do senso de oposição, distorção do senso de escala e degradação da nossa ideia de solidariedade. Bem, isso vão ser alguns dos efeitos que a Gia Tolentino vai descrever como consequências, né, dessa estrutura centrada nos perfis pessoais. Bem, como eu falei, né, uma das ferramentas teóricas que ela usa para falar disso é o Goffman, né, o livro A Representação da Eu na Vida Cotidiana. E quando a gente lê a sinopse desse livro, né, de fato, parece que o livro foi feito para as nossas análises, né? Porque a ideia do livro, né, é justamente tentar analisar as formas de interação, né, e como essas formas de interação a gente está sempre, de certa forma, atuando, e essas atuações não é que elas sejam falsas ou verdadeiras, né, a gente vai falar sobre isso depois, mas ele tenta entender a vida social a partir do que a gente quer expressar, né? E não apenas o que a gente quer expressar, mas também como o que a gente quer expressar
tem que entrar numa negociação junto com o público que está diante da nossa expressão, né? Então, assim, eu acho que isso é importante. Por quê? Porque, por algumas razões, né? Mas, assim, primeiro porque eu acho que, bem, se a gente vai falar de desorientação, né? E se os perfis pessoais, né? Como eu falei para vocês, eles me parecem ser uma forma de orientação no mundo, eu acho que é importante que a gente afaste a ideia de que a gente se apresentar ao mundo é uma coisa inautêntica, né? De que a gente fazer um papel, sei lá, ser um tipo de pessoa, que a gente representar um tipo de pessoa específica, né? É importante a gente afastar a ideia de que isso viola qualquer pretensão de autenticidade, né? Pelo contrário, eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que o Goffman mostra é como a própria ideia de autenticidade e de inautenticidade, elas também são parte da experiência, né, do que é representado, né? Inclusive tem uma frase maravilhosa do Goffman que ele fala que a impressão de autenticidade, a impressão de espontaneidade, ela é, digamos assim, um trunfo, né, e uma carta na manga da pessoa que está representando um papel autêntico, né? Então, assim, eu acho que o que o Goffman faz, que é interessante para essa investigação, é tentar desmoralizar, né, essa questão, né? E, bem, uma coisa também que eu preciso falar também, né, é que, bem, eu não sou uma pessoa da sociologia, eu sei que o Goffman pertence a toda uma tradição sociológica americana e tal, tem discussões com interacionismo, que algumas pessoas vão levar muito mais adiante do que eu, e às vezes, assim, quando eu li o Goffman, eu tinha um problema que, eu não sei se vocês têm isso às vezes quando vocês vão ler algumas coisas, né? Às vezes vocês acham que um texto vai ser perfeito para o que vocês querem falar, que, assim, que, enfim, vocês precisam disso para o que vocês vão escrever. Enfim, no papel ele parece perfeito. Aí quando você lê o texto, você vê que de fato ele é perfeito. Ele é exatamente o que você queria, a tal ponto que também não tem nada para você fazer com ele, né? Isso é sempre uma experiência frustrante, né? Mais frustrante, eu acho, do que você ler um texto e ele não servir para você, né? Eu acho que o problema é quando ele serve até demais, né? Porque você fica pensando, bem, o que eu tenho para falar diante disso, né? E assim, enquanto eu li esse texto, eu me maravilhava, porque assim, as elaborações que ele faz, as descrições, sobretudo as descrições das pessoas tentando ser educadas e terem a etiqueta correta e passarem a impressão de que elas se importam com as outras. Eu achei isso tudo perfeito, né? Então, assim, fiquei muito assim... Foi tão perfeito que eu fiquei meio assim, tipo, bem, o que eu vou fazer aqui, né? Mas, ainda assim, eu acho que, pensando bem, né, enfim, consegui extrair algumas coisas que eu acho que tem a ver com Goffman e tem a ver também um pouco com algumas questões que me surgiram a partir dele, mas que não estão lá, né? Então, assim, eu não vou apresentar um resumo do texto, porque eu acho que, enfim, de novo, eu acho que é um texto que é muito simples de ler, né? Porque é basicamente uma coleção de anedotas maravilhosas, em que ele vai mostrando como várias vezes que a gente acha que a gente está agindo naturalmente, na verdade, a gente está envolvido num esforço de negociação que acho que é fora da consciência, às vezes, né? Mas que acaba enquadrando muito do que a gente se comunica, né? Da maneira como a gente se comunica. Então, assim, qual é a primeira coisa que eu queria marcar, assim, nessa aula sobre o livro do Goffman? Bem, eu vou ser bem, assim, puxar a sardinha para o meu lado e dizer que a primeira coisa que eu acho que dá para marcar é que o Goffman ele meio que confirma uma hipótese que eu tinha quando eu falei na semana passada que eu não achava que era a tecnologia, ou seja, o desenvolvimento das redes sociais enquanto um aparato técnico que fazia com que a gente construísse essa estrutura de organização social a partir dos perfis, né? Ou seja, só para retomar rapidamente, o que é a estrutura de organização de perfis? É uma estrutura em que a gente lida com outras pessoas e a finalidade dessas interações acaba sendo o quê? A construção e a elaboração e a singularização
da forma como a gente aparece no mundo, né? Quando a gente está na internet, é um elemento fundamental, ou seja, não é um elemento marginal, cuidar da imagem que a gente passa. E o que o Goffman faz no livro dele é justamente fazer inúmeros relatos, enfim, análises sobre as formas como nós cuidamos com as nossas formas de expressão, né? Então, assim, não é uma inovação técnica, né, que cria, eu acho, esse mundo a partir do perfil, né? Enfim, se na internet o perfil aparece, né, como hegemônico, eu acho que é mais uma questão de amplificar um tipo de organização social que já preexistia do que algo que foi criado, né, pelo desenvolvimento técnico, né? Ou seja, na verdade a gente pode até inverter as coisas, né? Pode dizer que a rede social conseguiu pegar, né, dar certo, porque ela consegue captar um fenômeno que já estava existindo, né? Que já era operante, né? Que é o quê? Que é a ideia de que a forma de expressão de quem nós somos é um papel fundamental da forma como a gente se comunica e se relaciona entre si, né? E assim, o livro do Goffman, ele não vai fazer uma genealogia disso, ele não vai dizer como que se gerou uma sociedade em que os perfis ou as atuações são um elemento central. Ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente, né, recolher e analisar as inúmeras estratégias e procedimentos envolvidos nesse tipo de mundo, né? Mas eu acho que o fato de que é um livro que foi escrito em 1959, isso é algo que corrobora, pelo menos, ainda que não justifique plenamente, com a ideia de que essas estruturas pré-existem à internet, né? Então, eu acho que, assim, o material e as análises do Goffman, eles meio que comprovam, pelo menos, que não estaria tão errado em supor que isso não é algo completamente novo, né? O que a internet faz, essa é a minha hipótese, é que ela dificulta ainda mais a desorientação, o que acaba ocasionando uma modificação nas estratégias para lidar com isso, né? Então, assim, não é que a estrutura de uma, digamos assim, vida social centrada em perfis é criada. É que a maneira como a gente se relaciona e lida com essa estrutura centrada em perfis se altera, né? E bem, eu acho que aqui já dá para encaminhar com uma outra coisa que é importante, que é o valor metodológico, eu acho, que a gente pode encontrar na obra do Goffman, né? Não sei se vocês chegaram a ler o prefácio. É um prefácio curtíssimo, né? Enfim, tinha 2 páginas. Eu devia ter passado para vocês, até porque era muito curto. Mas tem uma coisa que ele fala ali que a mim me interessa, pelo menos, né? Que ele deixa bem claro que essa análise não é exaustiva. Ou seja, ele fala aqui, eu vou citar, o que ele está querendo trata-se de analisar a maneira pela qual o indivíduo apresenta, em situações comuns de trabalho, a si mesmo e as suas atividades às outras pessoas, os meios pelos quais dirige e regula a impressão que formam a seu respeito e as coisas que pode ou não fazer enquanto realize seu desempenho diante delas. Ou seja, o que eu acho que o Goffman faz, e que é interessante marcar, é que não é que a gente é um perfil apresentado, né? Que a gente não é um perfil que se apresenta, mas ser um perfil é uma das coisas que nós somos. Então, assim, o que é metodológico, eu acho assim? Eu acho que ele está botando entre parênteses todas as outras formas de socialização e de organização e de subjetivação que existem para se focar no paradigma da apresentação, no paradigma que ele vai chamar de teatral, né? Então, assim, ele quer entender as relações sociais a partir de uma teatralidade, né? Ou seja, lendo a vida social como se as pessoas fossem atores que estivessem se apresentando diante de certos públicos, né? É quase como se ele falasse, bem, vamos ver o que acontece se a gente lê uma série de fenômenos sociais a partir da ideia de que, em algumas circunstâncias, a gente se apresenta, né? Em algumas circunstâncias, a gente está simplesmente fazendo um papel, e fazer esse papel é também um elemento central da socialização, né?
Mas eu acho que não apenas isso é uma escolha metodológica forte, né? Porque ela ajuda a gente a não se comprometer com coisas demais, mas eu acho que quando você se recusa a reduzir os sujeitos a serem atores, né? Ou seja, quando você diz apenas que eles, entre outras coisas, eles são atores, você permite, você deixa aberto o espaço para que haja outros tipos de interação, né? Então, assim, tem outras formas de organização social que não passam necessariamente ou não completamente pela forma como a gente se apresenta, né? Ou seja, eu acho que isso é interessante até para a gente pensar a ideia de autenticidade. Porque se a gente pensa a ideia de autenticidade, se a gente quer preservar a ideia de autenticidade, a gente diria, não, a gente tem que acabar com a representação e ir em direção ao nosso verdadeiro ser, né? Que estaria para além da representação, para além do perfil que a gente tem que ser honesto, blá, blá, blá. Mas o que ele faz é uma coisa que é interessante, que ele vai dizer, bem, primeiro, a representação é uma forma de nós mesmos, enfim, ela é parte do que somos, mas não tudo. E, por outro lado, toda essa ideia de autenticidade que a gente tem, ela é uma miragem criada pela própria estrutura de representação, né? Então, assim, a gente evita, eu acho, cair na ideia de que essa apresentação, essas formas de expressão, que elas mascaram uma identidade que a gente deve ir em direção, né? Enfim, então, a autenticidade, e a inautenticidade, a originalidade, elas deixam de ser um valor em si mesmo e se tornam, digamos assim, mais um elemento da estrutura de expressão, tá? Bem, eu estou falando aqui, né, de apresentação, do perfil, né, nesse sentido, de teatralidade. O que é isso, né? Enfim, eu meio que comecei falando disso, mas eu evitei falar isso no início, né? Bem, a apresentação é uma ideia interessante do Goffman, que ele vai falar que, bem, quando a gente se comunica com as pessoas, a gente está sempre, enfim, dizendo algo, né, sobre a situação, né? E esse dizer algo, eu acho que é uma coisa bem vaga, né? Porque, assim, em algumas situações o dizer algo é uma ordem, em algumas situações é uma opinião, em algumas situações é uma negação, em algumas situações é simplesmente uma expressão de um sentimento interior, em outras é um juízo sobre outras pessoas, sobre coisas, enfim. Tem muitas formas de a gente dizer algo, né? Da gente definir uma situação, né? Mas o que o Goffman vai marcar, e eu acho interessante, é que você tem um elemento enfim, dessa comunicação que pode ser transmissão e um elemento dessa comunicação que pode ser emissão. A transmissão, o Goffman vai falar, geralmente ela é verbal. Ou seja, né, tipo assim, quando eu estou aqui falando com vocês, o que eu estou transmitindo são as palavras, são os sentidos, são as ideias do Goffman, né? É tudo isso, né? Geralmente isso é verbal, embora não sempre, né? Às vezes eu estou transmitindo a partir de gestos, né? Gestos, eu não estou nem falando de linguagem de sinais, porque eu acho que isso é outra coisa. Mas se eu estou fazendo gesto, né? Tipo assim, apontando ali, ou sei lá, apontando algo em mim, tipo, olha isso aqui, olha pro meu nariz, enfim. Isso também está transmitindo alguma coisa, né? Sobre a situação. Mas, além disso, a gente teria uma coisa que a gente pode chamar de emissão, né? E o que é emissão? A emissão, bem, se a transmissão é o conteúdo, a gente poderia, verbal, geralmente, a gente poderia supor que a emissão é tudo que não é verbal, né? Mas eu acho que isso não é um bom corte, eu acho que o Goffman também não fala isso. Eu acho que a emissão, assim como a transmissão, ela vai dizer algo sobre a situação, né? Mas o diferencial é que eu acho que a emissão é a comunicação que acontece nas margens. Ou seja, fora do enquadramento da mensagem explícita. Se eu quisesse ser ainda mais assim radical, eu diria que a emissão é o que possibilita que a gente enquadre uma transmissão, né? São os sinais que indicam para a gente, né, geralmente sinais não verbais, como que a gente deve entender aquela frase, aquela frase, aquele conteúdo, aquela mensagem, né? Agora, só para marcar, porque que eu acho que não é apenas essa emissão, geralmente ela é não verbal,
né? Pode ser o quê? Posso estar usando uma certa roupa que vai indicar que eu devo ser lido de uma certa forma, né? Então, por exemplo, se eu estou ali num tribunal, um exemplo bem mocorongo, se eu sou um tribunal, estou no tribunal e eu uso um terno, o que eu vou falar, e eu sou um advogado, vai ser considerado. Se eu tivesse lá se eu tiver de bermuda, eu não vou poder nem entrar no tribunal, né? Mas se eu tiver desleixado, sei lá o quê, ainda mais por todas as situações de decoro que você tem naquele ambiente, é bem provável que as partes ali vão me avaliar negativamente porque eu estou quebrando com o que se espera da minha imagem. Mas não é apenas isso, né? Eu fico pensando naquela linguagem horrível dos advogados de ficar falando... Enfim, eu não consigo nem imitar. Mas assim, vocês já ouviram um advogado, assim, tem até amigos que são, mas é quase como se assim, eles falassem naquela linguagem, porque falar naquela linguagem fosse a forma deles avisarem indiretamente do tipo assim, estou falando em advoguês, né? Gente, o que eu estou falando deve ser entendido nesse sentido, né? Tanto que geralmente uma coisa que acontece é que como o advogado tem um jargão muito intenso, né? Não só o advogado, né? Tem outros grupos que também têm jargões, né? Os canalistas também são cheios de jargões, marxistas também são cheios de jargões. O pessoal da filosofia tende a ser também cheio de jargão. Enfim, cada ambiente costuma ter seus jargões, né? Mas o problema é quando você tenta aplicar é quando você está numa outra situação e a pessoa está te falando naquela língua que certamente não é daquela situação, né? Ela começa a mandar o quê? Sinais que não fazem sentido para o papel que está sendo representado. Se você está, sei lá, tomando uma cerveja com um amigo seu que é advogado e ele começa a falar daquele jeito, você fica meio irritado, porque você fica assim, porra, não é o momento. Tem um momento, mas esse não é o momento, né? Então, assim, só estou falando isso para dizer que os sinais também de emissão, né, também podem ser é, é, verbais, né? Enfim. Então, assim, agora, né, falei, transmissão seria, digamos assim, o centro da comunicação e a emissão ela estaria nas margens, né? Ela estaria enquadrando esse discurso. Mas, assim, isso não significa que ela é menos importante, né? Evidentemente, eu acho que já dá para entender aqui que a emissão, muitas vezes, ela vai ser aquilo que vai dar a chave de como uma situação deve ser lida, né? E, assim, vou falar uma coisa de novo, muito mucoronga, né? Imagina que eu fale assim, sei lá, uma situação que vocês já devem ter passado, porque quem nunca, né? Enfim. Alguém está falando algo com você está distraído. Né? Porque acontece, às vezes a gente está distraído, às vezes não é por mal. E aí a pessoa fala, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Aí, assim, se você for uma pessoa menos esperta, talvez você se dê mal ainda. Mas se você for uma pessoa como eu, que é uma pessoa que se distrai constantemente, você já tem um mecanismo de defesa com isso, que é o quê? Você repete imediatamente o que a pessoa falou. Não, você falou isso, isso, isso e isso. Qual é o problema? Né? Sim, eu estava prestando atenção no que estava falando. Só que eu reproduzi de um jeito tão mecânico que é óbvio que eu também, no momento em que eu estou meio que fazendo isso para me defender, eu já estou mostrando que eu estou reproduzindo isso de uma certa forma, que não é a forma que geralmente a gente reproduz quando a gente está prestando atenção. Né? Porque eu repito mecanicamente, é muito engraçado assim, isso que eu faço. Né? A pessoa fala, não, você não prestou atenção. Eu repito exatamente o que a pessoa falou, mas de um jeito que também fica claro que eu jamais faria isso se a pessoa, digamos assim, eu jamais faria isso, né, se eu não tivesse distraído antes, né? E é engraçado isso, né? Porque assim, isso funciona com muitas pessoas. Agora as pessoas que convivem comigo, né, tipo minha namorada, quando eu faço isso com ela já sabe, né? Tanto que eu fico assim, eu faço isso porque já é um mecanismo de defesa, né? E aí vira uma coisa assim, tipo, que, bem, é óbvio que eu não prestei atenção, né? E ela olha pra minha cara com cara de tipo, eu provei que você está certo. E aí, enfim. Mas, tudo bem. Mas só para mostrar, né? Bem, isso é um capítulo bem imagético, né? Então acho que é o caso, né, de dar muitos exemplos. Que elementos que estão nas margens do discurso, ou seja, que não é o que são falado, eles também dizem muito. Né? É basicamente isso que o Goffman está falando. Né? E assim, também fala uma coisa que é interessante, que é chato, mas que é.
Muitas dessas formas de emissão, algumas delas são voluntárias, outras não são. Algumas são automáticas, como essa que eu acabei de falar, e outras são meticulosamente planejadas, né? Mas outras são, digamos assim, né, a gente usa a partir de recolhimentos, tipo assim, reações mnemônicas, né, da memória. Outras, por exemplo, às vezes a gente se apoia talvez numa memória cultural, né, formas com que a gente tem que reagir em determinadas situações, né, enfim. Mas o que importa, independente de elas serem explicitamente pensadas ou não, é que elas acontecem na margem, né? Então, assim, independente de você pretender isso ou não, o negócio é que vão ter coisas que vão ser recebidas pela pessoa com quem você interage, que não estão apenas na mensagem que você está mandando explicitamente, né? E aí, assim, bem, isso gera uma consequência, né? Que é, ok, eu estou mandando sinais, fortes sinais, quando eu falo alguma coisa, né? Além da mensagem que eu estou mandando, né? Então, assim, eu estou emitindo coisas. E aí, quando alguém recebe isso, assim como a mensagem que a pessoa recebe, a pessoa pode avaliar isso. E o que eu acho que é interessante é que esse tipo de avaliação não necessariamente ela é, ela é, digamos assim, coordenada com a aceitação da mensagem. Vou dar um exemplo bem bobo, assim. Mas, assim, digamos que alguém está sendo escroto comigo. E que alguém escrotiza, me xinga de uma maneira completamente injusta. E a pessoa age como se ela estivesse me escrotizando. Bem, nesse caso, olha que interessante. Eu vou recusar a mensagem dela, né, no sentido de, tipo assim, eu discordo, eu acho que você está sendo um babaca, um filho da puta. Eu vou responder na mesma moeda, tipo, gritando também com a pessoa, se a pessoa gritou comigo. Mas, como eu respondo gritando para ela, ou sendo hostil de volta, eu estou concordando com a pessoa se apresentar como alguém hostil, né? Então, assim, a pessoa não apenas fala palavras ruins, mas se apresenta como alguém hostil. Então, eu tenho direito de responder de maneira hostil, né? Isso é uma forma de concordar com a interação da pessoa. Mas aí, a gente tem aquela situação... Então, assim, olha que interessante. Você recusa a mensagem, mas você concorda com a emissão, né? Porque você, como é que você concorda? Você responde e continua aquilo, né? Você não se opõe àquilo. Agora, digamos que a gente tem a situação horrível, horrível, em que você está... Isso acontece com todo mundo, eu acho. Você está discutindo com alguém que é uma pessoa que é tão... A pessoa normalizou tanto o fato de que ela é escrota, que ela faz isso da forma mais banal. E aí a pessoa fala coisas escrotas, mas de uma forma que já foi normalizada. Então, porque, ou seja, você já aceitou que a pessoa age daquele jeito durante muito tempo. E só que você normalizou a tal ponto que quando a pessoa te fala uma coisa escrota que você não consegue mais segurar, você sente que você não tem direito de ser hostil com ela, porque você estaria quebrando e discordando dos sinais que ela emite. Porque todas as outras vezes você reagia normal. E agora você ficou puto e você quer mandar ela tomar no cu. E você não pode. Então, olha que coisa, você discorda da mensagem, mas nessa situação você também discorda da emissão. Só que porque você está habituado a reagir de uma certa forma, você fica sem saber o que fazer. Porque se você fica puto e reage, é aquela situação que todo mundo já se viu do outro lado, né? E também, às vezes, também do lado de quem está causando isso, né? Mas você se vê naquela situação de que você xinga a pessoa e aí você sente que está completamente proporcional e de que você meio que perde a razão, apesar de que você sabe que a pessoa sempre foi escrota com você. Talvez eu esteja falando de casos pessoais, tá, gente? Talvez. Mas, enfim, o que eu acho importante marcar é que o público, ou seja, quem recebe essa mensagem, na maneira como ele recebe, ele também está meio que assim, dizendo se ele aceita aquilo ou não, né? E assim, o que o Gorkman vai falar? Com base no que alguém aceita a ação de uma pessoa. Ele vai dizer uma coisa bem interessante. Que ele vai dizer que a gente julga, o público julga o papel
não pelo valor do papel em si, ou seja, não é se a pessoa está sendo escrota comigo ou não, não é isso que está sendo julgado. Isso está sendo julgado no nível da transmissão, digamos assim. Mas o que está sendo julgado é se aquele papel é coerente ou não. Então, assim, se a pessoa age de uma certa forma e depois age de outra, né? Se a pessoa é muito boazinha, aí depois ela é escrota, você fica bolado porque ela agiu de outra forma que frustrou suas expectativas. Mas o que eu acho interessante é que não é apenas assim as expectativas que foram frustradas. É como se você tivesse sido traído. Porque quando a pessoa age de uma forma boazinha, é como se você assinasse um contrato. Ou de uma forma má, né? É como se você assinasse um contrato com a pessoa, né? É tipo assim, bem, você está prometendo ser essa pessoa, então, em troca disso, eu vou reagir de uma certa forma, né? Eu vou, digamos assim, reagir do jeito que você espera quando você faz essa persona e você se compromete a não mudar essa persona. Por quê? Porque meio que quando você... É uma coisa que eu vou dar uma metáfora esportiva, assim. Mas quando você se compromete a agir de uma certa forma por causa da promessa de outra pessoa, enfim, aí você se expõe, né? Porque, ok, você confia na pessoa, então você se expõe. Se a pessoa te trai, você se sente, digamos assim, né? Não apenas traído nas expectativas, mas você se sente traído com relação a você mesmo ter se comprometido e ter agido daquela forma, né? Você se sente um otário, né? E assim, e eu acho que... Por que eu acho que esse contrato acontece, né? Fico pensando nisso, mas uma coisa que acontece em alguns esportes, isso é muito visível no futebol americano, mas eu acho que acontece também no futebol e no basquete, que é o quê? É muito mais difícil você jogar na defesa, digamos assim, do que você jogar no ataque. Porque quando você joga na defesa, você está tendo que reagir. Então, assim, não apenas você tem que processar a informação, como você tem que, ou seja, ler o que está acontecendo, como também você tem que, digamos assim, né? O avião está passando. Como você tem que alterar a maneira como você vai agir a partir do que você lê. Quando você está atacando, ou seja, quando você está sendo emissor, você não precisa se preocupar, porque o plano está na sua cabeça, né? Você vai atacar e você descansa menos, porque você tem algo menos a fazer, né? Então, assim, quando você meio que produz um desvio, você acaba, digamos assim, dando mais trabalho para quem está lidando com você, né? E claro, no esporte o objetivo é isso, né? Porque você quer pegar a defesa desprotegida, né? Você quer que eles achem que você vai fazer uma coisa e você vai fazer outra. Só que assim, interações sociais é tipo você jogar frescobol, né? É um esporte em equipe, né? Não... Se você jogar frescobol e você jogar bolas escrotas pro seu amigo, entendeu? Isso compromete um pouco a relação, né? Do que está acontecendo ali, né? Então, assim, quando você tem essas interações, o público também tem um papel de recusar ou aceitar. Então, assim, às vezes a gente tenta fazer uma coisa e não cola. Não cola por quê? Porque às vezes a gente não está sendo coerente. Então, assim, a pessoa para dar o sinal de que aquilo não é uma forma boa da gente agir, às vezes ela vai entender que engraçado isso, né? E você tava, tipo assim, na seriedade, né? Fazendo aquilo, né? Achando que estava arrasando. E às vezes a pessoa ri, porque às vezes ela até entende, assim, olha, é melhor eu rir do que levar isso a sério. Porque se eu levar isso a sério, eu vou fazer a pessoa achar que eu acho que isso é bom. E não é, né? Às vezes. Eu estou simplificando muito as relações sociais porque eu acho que visibiliza mais, né? Mas, enfim. Então, assim, isso é uma coisa interessante que o Gorton vai falar, né? As expressões, elas são negociadas, né? Então, assim, o público, ele pode dar o seu assentimento e, em troca, quem está emitindo se compromete a não interpretar outros papéis, né? E assim, isso é uma coisa que acontece, você poderia dizer... Então, assim, é por isso que o Goffman vai dizer que a primeira impressão é muito importante. Porque a primeira impressão é o que marca como vai ser uma relação, né? E o exemplo que ele dá o exemplo de que você vai, sei lá, no trabalho, ou ele dá o exemplo de um trabalho, ele dá o exemplo de um professor,
E ele dá o exemplo também de garçons, né? Que ele fala que garçons, eles têm que botar uma moral, porque senão o cliente vai sentar em cima dele, sentar e montar, né? E aí fudeu, né? Porque a gente já sabe também que tem gente que realmente se aproveita dessa relação assimetria de poder que tem, né, entre um garçom e a pessoa que está servido, né? Porque como a pessoa paga, ela sente no direito de fazer o que bem entender. E aí alguns garçons, para se prevenir dessa situação, eles botam a situação tipo assim, eu sou um escroto, né? Eu vou fazer o que eu quero, tu não vai mandar em mim, né? E assim, é um mecanismo de defesa bem interessante, né? E aí o Goffman diz, né, que assim, que é então assim, o que a gente avalia em termos de emissão não é tanto assim se aquela pessoa está sendo boa ou má, mas é se o papel está sendo coerente ou não, né? Mas assim, eu acho que assim, até levando adiante uma coisa que o Goffman fala, a gente não precisa nem dizer que isso é uma coisa restrita à primeira impressão. Porque às vezes, mesmo antes da primeira impressão, a gente também já tem imagens na nossa cabeça de como um papel vai ser, né? Então, por exemplo, se eu vou no médico, eu espero que ele vai me tratar como lixo, né? Que ele vai ignorar completamente a minha presença. Porque todo o histórico que eu tenho de médicos na minha vida é o quê? É as pessoas mal olhando para minha cara, né? Enfim. Então, assim, quando o médico encosta em mim, eu fico assim, caralho, que coisa, que mundo diferente. Ele tentou medir meu pulso, sabe? E assim, é maravilhoso, porque às vezes ele está fazendo uma coisa. Assim, o médico bom, eu acho que é o médico que entende que isso é bom para ganhar minha confiança, sabe? Mesmo que isso não tenha nenhum valor clínico, né? Eu acho que é importante isso, para eu confiar nele. E essa é a forma dele botar uma primeira impressão, né? Que é quebrando a coerência com o que eu espero. Mas, enfim, só para marcar isso, que essa expectativa, às vezes, ela nem existe apenas nessa interação singular entre eu e uma outra pessoa. Às vezes, ela já está socialmente consolidada, né? Coletivamente consolidada. Então, assim, o que acontece é que nessa relação de emissão, de representação dos perfis que a gente expressa, você tem uma certa negociação. E o que digamos assim, se negocia é que quem está emitindo diz: eu me comprometo a ser esse papel, né, a não mudar esse papel, e você vai agir de acordo com esse papel. Né? Por quê? Porque quem escolhe o papel é quem está emitindo. Né? Então, assim, é uma troca. Eu me comprometo a não mudar de papel se você levar a sério meu papel. Né? Então, assim, isso é uma coisa que é interessante, né? Enfim, engraçado como isso acontece. Fiquei pensando aqui agora. Enfim, é um texto que eu até queria participar, mas enfim, o livro ainda está chegando. Eu encomendei ele, tem o PDF, mas é uma coisa que eu pensei para os buracos que tem no calendário do curso, né? Fiquei pensando, quando a gente vê séries, tipo série enlatada, isso não tem mais tanto hoje em dia, eu acho que diminuiu. Mas quando você tem a risada no fundo, é maravilhoso, porque a risada é como se a série estivesse falando assim: ria, esse é o momento que você tem que rir, entendeu? Eu estou dando esse sinal para você rir. Só que na prática, o que acontece, e quem fala isso é um cara que é o Robert Faller. Faller, né? Eu estou marcando o P porque é assim. Mas que ele tem uma ideia de interpassividade, que quem vai tornar isso famoso vai ser o Zizek, mas a ideia de que, na verdade, quando rola essa risada enlatada, não é apenas um sinal para a gente rir, é até algo melhor, né? O que acaba acontecendo na prática é que essa risada ri no nosso lugar. E é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente também, às vezes está falando na internet, a gente faz assim, ha, 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 e a gente está com uma cara de cu olhando para a tela. Né? Por quê? O que está acontecendo? A gente está delegando, né, para as palavras, ha, 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 publicamente, né? A gente está delegando para a forma como a gente aparece no mundo a sensação do que a gente está sentindo. E o que o Faller fala, né, que é maravilhoso, né? Não é que a gente está assim, né, que isso é, enfim, algo falso, enfim. Não, de fato, né? A risada está expressando algo que a gente sente, só que a gente não está sentindo em nós mesmos, né? Enfim. Então, assim, o que é interessante, eu acho que a gente pode até complicar ainda mais isso mais para frente, né? Mas, enfim. Então, assim, quando a gente interage, a gente emite uma coisa, né? De acordo com o Goffman, e a gente, enquanto público, a gente reage, a gente aceita ou nega. E
uma das formas mais comuns de frustração, como eu falei, é quando você age de uma forma diferente, quebrando a expectativa, né? Mas isso me fez pensar num tipo de frustração muito específica, que eu acho que vocês já devem ter sentido, né? Porque eu acho que é a pior das frustrações, que é o quê? Que é quando você vê alguém performando um papel, mas você vê que a pessoa tá... E assim, por que acontece quando a pessoa se frustra, né? Bem, quando a pessoa se frustra com uma incoerência, você percebe, putz, essa pessoa está só agindo, às vezes ela não é realmente só isso. E assim, o problema é que não é que a pessoa realmente só seja isso, né? Mas é que naquela atuação específica, eu quero que ela, tipo, se comprometa de que ela vai ser só essa pessoa. Então, quando a pessoa faz um deslize, voluntário ou não, e injeta uma incoerência, é como se essa cena marginal, né, do fato de que a gente está representando papéis, é como se ela fosse trazida para a cena, né? E eu ficar assim, porra, mas eu não posso confiar nessa pessoa, né? Eu posso até saber que essa pessoa está representando um papel em mim mesmo, mas o que fica comprometido é o quê? É a sensação de que talvez essa pessoa não tenha justificativa para agir nesse papel, né? Isso é uma coisa que a gente vê às vezes, enfim, Goffman dá uns exemplos sobre isso, né, em representações falsas, dizendo que às vezes tem umas situações que o que fica comprometido não é assim, não é que a pessoa não tem capacidade de agir nesse papel, mas é que às vezes eu não vou conseguir mais acreditar que ela age nesse papel, né? E aí fica tudo inconsistente, aí eu não tenho nada para me prender, e aí eu posso ficar desorientado. Porque se eu não sei o que eu posso confiar na pessoa, eu fico desorientado, né? Então, assim, tudo bem que as pessoas têm papéis específicos, mas se naquela situação a pessoa pode ser qualquer papel, aí isso que é um problema, né? É esse tipo de incoerência que é um problema. Mas eu acho que tem um outro tipo de frustração, né? Que é o quê? Que é quando você tá perfumando um papel, né? E assim, e aí você percebe que aquilo é um papel, mas não porque a pessoa foi incoerente. É algo pior. Eu acho que tem um momento em que a pessoa tá realizando uma performance, tá realizando um papel, tá expressando um perfil. E aí a gente pensa assim, e não acontece nada de errado, mas a gente pensa assim, essa pessoa está só atuando, né? E não é nenhuma incoerência aconteceu, né? Mas ao mesmo tempo a gente sente que foi revelado, sem que nada de diferente acontecesse, que tudo aquilo é uma espécie de farsa. E o que eu acho que aconteceu aí é que, às vezes, as pessoas com quem a gente está interagindo, elas fazem papéis que são muito próximos aos papéis que nós fazemos em outras situações. Isso é um pouco mais visível, talvez, em situações profissionais, né? Digamos que você é uma pessoa que é um ator, né? E bem, você está o tempo inteiro enganando pessoas, né? E aí, quando você tem vários procedimentos para você fazer isso, né? E tudo bem, isso faz parte do contrato, o ator engana as pessoas. Mas aí você olha um outro ator e aí você começa a observar, porque você também é um ator, você começa a observar não apenas ele atuando, mas você começa a observar, digamos assim, os procedimentos e os truques que ele usa, que são invisíveis ao público que está sendo enganado, mas que você, enquanto autor, você reconhece. Então, você naquela atuação, você consegue ver o quanto que ela tem de falso, né? Aquela atuação não é falsa para quem não é um ator. Ela é muito verdadeira, ela passa super bem, mas você, que também se põe naquela posição, que também usa aqueles mesmos truques, você vê aquilo e aqueles truques estão sendo bem feitos. Mas você pensa assim, isso é uma atuação. Essa pessoa, ela está apenas se utilizando de algo, né? Então, assim, eu vou dar uma situação bem banal, assim, né? Mas digamos que você é uma pessoa que, bem, você estuda, você pesquisa, você gosta de um assunto, você se anima quando você fala sobre ele, blá 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 blá. Você acha que você tem uma relação espontânea com esse assunto que você gosta, que você ama, que você gosta dele de verdade, que quando você está falando com as pessoas você está empolgado de verdade. Mas aí às vezes você vê alguém falando com essa mesma empolgação que você, e aí você percebe que
meu Deus, olha o quanto eu sou repetitivo. Olha o quanto eu fico mobilizando certas expressões, certos tiques, como eu fico contando que as pessoas vão reagir de certas formas. Enfim, você começa a reparar, e eu acho que é aí que é de interessante, que a pessoa que você está vendo, ela não está apenas assim vivendo aquele papel como você acha que você vive. Ela está o quê? Ela está se utilizando daquele papel. Ou seja, você enxerga na pessoa uma coisa que não apenas nós somos os papéis em certas situações, e nós somos de fato, mas que para que a gente seja o papel, a gente tem que meio que também, às vezes, encarnar ele artificialmente, se utilizar dele, né? Então, por exemplo, às vezes, socialmente, é interessante eu agir de uma certa forma, e não é que eu não seja isso, eu sou isso também, mas isso me traz benefícios. E aí, se eu estou vendo de fora alguém se utilizando de um papel que é o mesmo tipo de papel que eu também me utilizo, às vezes eu posso me sentir vulnerável, porque eu vou enxergar que eu também estou apenas atuando, né? Então, assim, o que eu acho que tem interessante nessa frustração específica, né, é que não tem de nada de incoerente na pessoa. Na verdade, a pessoa é até super coerente, mas é porque é um papel tão próximo do nosso, dos papéis que a gente atua, que a gente acaba revelando que a gente, para nós mesmos, a gente também tem que emitir sinais de que a gente está sendo autêntico, né? Então, assim, a gente tem que fingir para nós mesmos, às vezes, que nós sim, realmente estudamos as coisas, somos apaixonados, nós sim somos militantes, nós sim, o outro não, mas nós sim. Mas aí quando a gente vê alguém vestindo esse papel da mesma forma que a gente vê que digamos assim, esses sinais de autenticidade, de originalidade para nós mesmos, eles acabam sendo um pouco burlados e postos em questão, né? Então, assim, o que eu acho interessante é que, bem, ela meio que uma veracidade se mostra comprometida sem que você tenha um deslize, né? E ela é a que atinge a gente com mais força, né? Por quê? Porque quando esse véu é quebrado pela performance do outro, a gente precisa lidar com o fato de que muitas das coisas que a gente toma como autênticas são papéis, né? Que o ar de autenticidade é construído no papel. Só que assim, e eu acho isso que é o difícil, né? Isso não quer dizer que a gente é falso, né? Mas, assim como diante da incoerência qualquer, a gente também fica assim, pô, será que eu devo confiar em mim mesmo? Será que eu sou isso ou não sou? Enfim, tudo isso fica meio confuso, né? E a gente se encontra numa posição menos segura do que a gente gostaria de estar, né? Nada aconteceu, mas a gente se sente uma fraude, né? Acho que se sentir fraude é isso. É a gente perder confiança sobre os papéis que a gente representa. E assim, não é então que a gente seja uma fraude. Ser uma fraude não é ser um fracasso, mas é não conseguir confiar nos papéis que nós estamos atuando, né? Só que aí qual é o problema? Como às vezes, muitas vezes nessas situações, o gatilho para essa sensação de fraude é a performance do outro, o que a gente faz? A gente acaba hostilizando o outro, né? Enfim, eu não sei vocês, mas isso é uma coisa que acontece comigo com frequência, né? Eu fico puto com alguém, puto, absolutamente pistola. E aí, depois de refletir muito, ou conversar com pessoas e tal, eu me toco que, na verdade, eu não tô puto com a pessoa. Claro, eu posso até estar puto com a pessoa, mas eu também tô puto com a pessoa porque aquilo mostra também que eu meio que tô atuando também. E que, às vezes, eu tô fingindo para mim mesmo que eu não tô. E, bem, e aí isso acaba expondo que, às vezes, eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser, né? Então, assim, essa sensação de fraude é natural. Eu acho até que, às vezes, ela apareça como hostilidade. Porque, ainda que o outro não tenha feito nada de errado e que ele tenha apenas mostrado pela semelhança que eu também estou atuando, eu acho que isso, enfim, isso é ruim por quê? Porque isso deixa a gente desorientado, né? Para retomar o grande tema que a gente está
estou trabalhando aqui, né? Quando a gente se sente uma fraude, a gente não pode confiar nos nossos papéis, a gente não tem como se agarrar a nada, a gente não tem como, enfim, a gente fica sem referência, né? Por quê? Porque os nossos papéis são formas de se estabilizar em certas situações. Então, se a gente não consegue confiar neles, a gente fica um pouco desorientado, né? E assim, só para já ir concluindo, né? Até porque já estou estendendo bastante o que eu estava falando, eu acho que uma das consequências que aparecem dessas dinâmicas, né, que eu estou falando, né, de que você emite uma coisa e essa emissão é recebida pelo interlocutor, é que, bem, diante dessa possibilidade, o próprio emissor já vai levar na conta da emissão dele que o que ele vai fazer vai ser recebido pelo interlocutor. Então, assim, quando a gente está interagindo com as pessoas, eu acho que é por isso que a gente tende a ter situações harmônicas, né? Porque a gente não quer estresse, a gente não quer se frustrar. Então, a gente tende já a tomar muito cuidado, regular, antes mesmo da recepção, a nossa emissão, né? Então, assim, é por isso que eu acho que você vai ter uma tendência a não ter, digamos assim, interações completamente incoerentes, né? Porque o próprio emissor já vai procurar apresentar uma imagem de si mesmo que, de certa forma, seja fácil de aceitar, né? E aí o que acontece, né, que a gente vê nesse ponto? É como se a emissão ela está desde o início sendo regulada e controlada, ela própria vai ser um dos elementos centrais da comunicação, né? Apesar dela estar na margem, ela vai ser fundamental, tanto que as pessoas vão tomar cuidado para que elas não sejam mal interpretadas. É isso que é não ser mal interpretado, em muitos sentidos, né? É a pessoa não ler errado os sinais. E aí, como você acha que isso é uma possibilidade, você já se organiza para emitir os sinais corretos. Vocês veem como a coisa já se adianta, né? A recepção ela é levada em conta antes da própria recepção atual, né? Mas aí eu acho que aqui tem um limite interessante, porque se a emissão está no centro, né? Ela está no centro enquanto margem, né? E eu acho que tem um certo, digamos assim, acordo entre quem está interagindo de que a emissão não pode estar absolutamente no centro. Por quê? Porque se ela está no centro, o que eu acho que você acaba fazendo é transformar a comunicação numa relação metacomunicativa, em que você só tem camadas e mais camadas de sobreinterpretação, de reenquadramento, que são construídas para lidar com o fato de que talvez não esteja nada sendo transmitido fora a possibilidade de se comunicar. Porque o que acontece? A emissão é o quê? É a chave de reenquadramento da transmissão. Então, se a gente leva a sério, se a gente leva até se a gente ultrapassa os limites da centralidade, uma coisa é a emissão ser algo importante que a gente leva em conta, ou seja, ser um elemento central da comunicação. Outra coisa é ela sair da margem e estar no centro, né? Ela ser o objeto da comunicação. Quando a emissão é objeto da comunicação, o que você vai ter é apenas infinitos reenquadramentos que estão girando em falso, porque não tem nada sendo transmitido, né? Então eu diria que assim que além do fato da emissão ser central, mas desse sentido marginal, eu acho que tem um acordo entre quem está interagindo de nunca deixar que a emissão se torne o elemento que ela saia da margem e vá para o centro da comunicação, né? Porque eu acho que isso mantém um equilíbrio, né, que permite que a comunicação se realize. Porque se o reenquadramento, se as formas de um interpretar e ler o outro se tornarem o centro, o que eu acho que você vai acabar tendo na prática é apenas um jogo de sedução infinito em que nada acontece, né? Porque ninguém está realmente interessado, né? Porque não tem nada sendo comunicado. Então eu acho que é interessante que, de fato, como o Gortman fala, a emissão ela é uma coisa importante na comunicação, ela é central, mas ela é central sempre nas margens, né? Por quê? Porque ela, sem o que é transmitido, não tem nada para ser reenquadrado, né? Bem, e assim, só para agora meio que finalizar, né? Ok, isso é o Goffman,
isso são as nossas interações sociais, né? Enfim, acho que tem muita coisa interessante aí. Mas o que isso diz para a discussão que a gente está pensando? Bem, acho que isso é um trabalho ainda assim, né, em progresso, né? Mas me parece que o Goffman consegue mostrar, né, que a gente se orienta a partir das formas que a gente se expressa já no mundo antes das redes sociais. Ele também vai elaborar, enfim, acho que isso é o grosso do capítulo, inúmeras formas e procedimentos que a gente tem para essa socialização, né? Enfim, ele mostra, se a internet é uma amplificação desses processos, o que o Goffman acaba mostrando, eu acho, é quais são os procedimentos específicos que a gente mobiliza nessas interações, né? Então, assim, a impressão que eu tenho na internet é que assumir um papel, ou seja, a gente meio que tentar se fundir o nosso sujeito com um papel específico, acaba se tornando importante num espaço em que a gente tem um público contínuo. Ou seja, né, porque lembra, uma coisa que a gente falou na semana passada é que por conta da estrutura, digamos assim, contínua do feed e do celular e das redes sociais, a gente acaba tendo um público potencial contínuo, que é sempre o mesmo público, sempre esperando, sempre observando, né, e sendo, digamos assim, fiel da balança das nossas ações, né? Mas também eu acho que, além disso, uma outra coisa que a internet traz é o que? Bem, a quantidade de gente que tem na internet. É muita gente. Então, assim, é inevitável que tenha cada vez mais pessoas que se parecem conosco. Né? Ou seja, que ocupam os mesmos papéis que a gente. Eu acho que, inclusive, isso é uma das vertigens que a internet produz, né? A gente vai percebendo que, nossa senhora, tem muita gente parecida comigo. Antes da internet, você não tinha isso, né? Enfim, o mundo era muito mais conectado, você podia até ver as pessoas, mas você não estava literalmente conectadas para elas como a gente está hoje, né? Então, assim, você podia fingir que talvez você era especial. Hoje em dia, não, né? Então, assim, não surpreende que diante dessa massa de sujeitos a gente seja tão especial. Mas é justamente por isso que eu acho que assumir um perfil, se tornar um personagem, acaba se tornando uma estratégia que ganha espaço na internet, né? Porque tem muitas formas da gente lidar com essa sensação, tanto do público contínuo, quanto dessa sensação de banalidade, né? Mas eu acho que uma das formas mais comuns disso acontecer, né, de lidar com o fato de que a gente tem essa estrutura representativa, né, de que a gente está ocupando vários papéis, é meio que dobrar a aposta num personagem específico que a gente representaria. Ou seja, e aqui tem uma coisa interessante, né? Porque a gente se usa daquilo que faz a gente sofrer. A gente se aproveita do fato de que tem um público contínuo que está homogeneizando ele, que tá homogeneizando a gente, ou seja, a gente se aproveita do fato de que sempre tem alguém, alguém vago e abstrato observando a gente, para reafirmar as escolhas de ser a escolha de ser um personagem específico. Então, assim, é isso que eu acho que é interessante. A gente se aproveita disso justamente. Não, então tá, eu vou marcar que eu sou um personagem específico. E assim, por quê? Porque o público potencial, né, contínuo, que é o que faz assim a gente ser refém de uma certa coerência, de um outro ponto de vista, ou seja, de um ponto de vista de alguém que não quer ser banal, de alguém que quer se fundir com uma certa identidade, ele acaba sendo o que permite avaliar se a gente está sendo essa identidade ou não. Porque se a gente consegue, digamos assim, ser coerente diante desse público, é quase como se a gente tivesse um sinal. Olha só, de fato, talvez eu não possa afirmar ontologicamente que eu sou esse perfil, mas esse público, ele vê a maneira como eu ajo, ele meio que concorda que eu sou coerente, né, pelas suas reações, pelo engajamento,
então eu posso acreditar que eu sou isso, né? Eu consigo, no meio desse mundo desorientado, me utilizar das coisas que me fazem sofrer para pelo menos eu encontrar algo com que me agarrar, né? Então, assim, se eu realizo esse papel com tanta coerência que eu consigo acreditar que eu sou esse papel, né? E quem é que me garante que é o fiador dessa coerência? É justamente esse público potencial homogêneo. Então, o que eu acho que tem de interessante aqui, né, não é que eu acho que isso é bom, eu não acho que isso é bom, mas eu acho que você permite que a pessoa encontre uma espécie de solo para que ela possa se orientar, né? Então, assim, independente da fusão ser possível, o que você quer é apenas buscar uma garantia, né, de algo que nunca houve, mas, ou seja, né, ou seja, de que a gente é alguém e tal, de que a gente tem uma identidade. Mas isso foi tornado ainda mais difícil na internet quando a gente se vê diante de infinitas pessoas que interpretam os mesmos papéis que a gente. Mas qual é o custo disso? Bem, já tinha falado, né, que quando a gente entra num contrato de interação, é o quê? Eu me comprometo a não ser outras pessoas para que você reaja da forma que eu quero que você reaja. Só que na internet é tipo, né, enfim, é um, é um acordo com o diabo, né? Que é o quê? Eu vou me comprometer a ser uma pessoa apenas diante de um público abstrato para que eu possa ter algum solo que possa me orientar, né? Para que eu possa ter algum critério para me organizar no mundo, né? Então, qual é o preço aqui? O preço aqui é que você abre mão de todos os outros papéis que você também é, né? E aqui não estou dizendo assim que a gente deve assim avaliar moralmente apenas quem escolhe ser um papel, porque eu acho que isso é uma coisa que aparece por causa da estrutura que a gente vive, né? Que eu acho que amplifica e torna ainda mais necessário a gente tomar certas decisões. O problema, eu acho, é que quando a gente é um papel, só quando a gente decide ser apenas um papel, a gente está ignorando um fato que é que a gente não é apenas um papel, que a gente é muitos papéis, e que se a gente está se forçando a ser um papel, a gente está recalcando uma série de coisas que muito possivelmente vão afetar a gente negativamente, seja, né, tipo, porque a coisa vai ficar aparecendo, forçando, seja porque a gente vai ficar sofrendo com o fato de que a gente é apenas uma pessoa, né? Então, assim, eu acho que esse texto do Goffman, ele é bem interessante, né? Assim, eu sinto que eu não consegui, assim, engajar em detalhes com ele, mas, por outro lado, acho que, pensando bem, né, eu acho que ele até me fez, enfim, deu para a gente retornar para o problema, né, de uma forma que a gente ganhou algo, né, com esse desvio, né? Mas enfim, bem, acho que isso, pelo menos assim, a gente pode começar a discutir agora, né? Essa parte mais expositiva, né, dessa semana acabou e, e lembrando que semana que vem vai ser uma discussão. Então, assim, duas coisas. Na semana que vem não vai ter gravação, né? Porque a ideia é que vocês tragam questões, né? E aí, de fato, eu vou pedir para que vocês tragam questões e tal, né? E que a gente converse e tal. Então, vocês têm um tempo para se preparar. Então, assim, não vai ter nenhum conteúdo expositivo na semana que vem, né? E depois disso a gente vai ter outros textos, mas aí eu posso falar sobre isso na semana que vem, né? Bem, acho que é isso. Deixa eu parar a gravação aqui.